o senhor conheceu o Mário Covas? Eu conheci o Mário Covas como presidente do PFL de São Paulo. Já era um momento em que a democratização tinha sido realizada no Brasil e, como presidente do partido, tive muitas reuniões com o governador Mário Covas e, particularmente, com a bancada do PFL na Assembleia Legislativa e o governador. Foi sempre um diálogo elevadíssimo, de alto nível intelectual, e sempre aprendi conversando com o Mário Covas. Ele era uma personalidade extremamente firme, corajosa, decidida e às vezes até com aquele seu sangue espanhol excessivo na colocação verbal das situações. Mas sempre me dei muito bem com ele e sei de sua história por intermédio do prefeito e governador e presidente Jânio Quadros. Eu fui secretário da Justiça do prefeito Jânio Quadros aqui em São Paulo no segundo mandato e o Jânio tinha uma grande ligação com o Mário Covas e sempre me contava como descobriu o Mário Covas. Você sabe que o Mário Covas foi descoberto lá em Santos pelo Jânio Quadros, quando ele foi candidato a prefeito de Santos contra a famosa família que dominava Santos, que eram os Felicianos, e o Jânio escolheu Mário Covas para ser o candidato de oposição em Santos. E o Mário, jovem, apelidado então de girafa, porque era muito magro e tinha um pescoço comprido, ele foi candidato, teve uma grandíssima votação, chegou muito próximo do candidato vitorioso, eu não sei qual dos Felicianos foi, porém não foi vitorioso. Mas foi assim que começou Mário Covas para a política e em seguida ele teve uma carreira extremamente importante, que toda a gente conhece, quando o deputado federal teve uma liderança na Câmara Federal excepcional e teve o sofrimento de sua cassação, talvez, salvo erro, no primeiro ato institucional, porque ele era um vulcânico, era um homem que tinha explosões verbais de muito bom nível, grande orador, e certamente isso irritava os militares que queriam, naquela época, uma linha dura, mais que uma linha dura, uma ordem unida de caserna. E o Mário não era homem de ordem unida, tinha um espírito voluntarioso, individualista, e não podia aceitar um estado de exceção como foi o golpe do militar em 1964. Então, os meus contatos com o Mário Covas foram esses. Posteriormente, na vida política, algumas campanhas tivemos até em oposição, mas de qualquer maneira sempre um tratamento muito elevado, qualificado, e tenho certeza que o Mário Covas sempre manteve, preservou uma boa amizade por mim. Nós sempre fomos bons amigos e sempre tivemos uma conversa de pessoas que se estimavam, se respeitavam e sabiam que cada um eventualmente tinha posições circunstanciais diferentes, mas tinha um único objetivo, que era o bem do Brasil. O senhor disse que conheceu ele assim, pessoalmente, quando o senhor era presidente do PFL em São Paulo, e ele era... Ele era governador. Ah, ele já era governador? Já era governador de São Paulo. Tá. Isso eu diria que conheci de uma forma mais próxima, pessoal. Claro que eu conhecia como político das campanhas e às vezes até de debates. Isso é muito bom você ter dito, porque eu me recordo dos grandes debates que ele e eu fizemos, claro que ele numa posição muito melhor, mais qualificada, sobre o AI-5. Algumas cidades do interior de São Paulo realizavam, nas suas câmaras municipais, debates para o fim do AI-5. E eu me recordo com muita nitidez debates que nós realizamos na cidade de São João da Boa Vista, em Mococa, até a dona Lília estava presente. E nós fazíamos debates, eu era, naquela época, da Arena, ou seja, do Partido dos Militares, sustentação dos militares, e ele era caçado e do MDB. Nós fizemos sempre debates de altíssimo... ele já caçado? Era caçado nessa época. O AI-5 ainda teve vigor, ele era caçado. E nós fazíamos debates de alto nível, muito respeitosos e creio que até proveitosos para a democratização do Brasil. Mais ou menos em que época que foi isso? Isso, que o AI-5 deve ter sido revogado, a gente pode pegar um livro qualquer e ver, em 1980, 78, 80. Foi antes, quando nós estávamos reestruturando a democracia brasileira, ainda era MDB e Arena. Tá. Eventualmente, a cassação dele tinha terminado, uns 10 anos, mas isso eu não sei responder. Tá. A cassação dele terminou no comecinho de 79. Então é por aí. Por aí, né? Ou ele já estava liberado. De qualquer maneira, fizemos muitos debates, e com outros parlamentares da época, políticos da época, esses alguns
excessivos na agressão verbal, mas ele, Mário Covas, sempre muito qualificado no debate e colocando argumentos muito fortes e bons, e que depois foram vencedores do fim do AI-5. Eu também era a favor do fim do AI-5, mas era um debate de muito bom nível. O senhor também era a favor do fim do AI-5 e ele também? Ele também. Estávamos em posições antagônicas em termos de situação geográfica. Eu estava na Arena e ele no MDB. E nós íamos debater pelo interior afora, a convite dos prefeitos. E tinha quem defendia a continuidade do AI-5 nesses debates? Tinha. Sempre teve alguém que defendia a continuidade. Achavam que com o fim do AI-5 haveria uma anarquia no país. E obviamente não houve, felizmente a democracia foi muito mais salutar para o país que os anos de autoritarismo. Né? E o senhor, como é que era a sua posição dentro da Arena, defendendo o fim do AI-5 junto com o MDB na época? Não, dentro da Arena também tinha, não esqueça que o Teotônio Vilar era Arena. E havia outros que eram da Arena e que também queriam o fim do AI-5. Eu estava nesse segmento, eu vou lhe dar depois um livrinho sobre isso. Eu estava nesse segmento dos que queriam a liberação do país e, acima de tudo, a extinção do AI-5 e das cassações. Eu fui o primeiro, até isso não é o Mário Covas, sou eu, mas que defendeu dentro da Arena a anistia. Sobre a anistia, o senhor lembra de alguma coisa de se Mário Covas participou? Nesses debates também, os temas eram o AI-5, revogação dos atos institucionais e também que houvesse uma anistia ampla, geral e exercível. O que aconteceu depois? E que está sendo debatido agora novamente. Nessa época, o senhor tinha um cargo? Qual que era? Eu era presidente da Arena. Mas não tinha um mandato... Mandato eletivo não tinha nessa época. Eu era secretário da Casa Civil do governo municipal de São Paulo, o governo Olavo Setúbal. Quando Franco Montoro assume o governo do Estado, ele fica um período na Secretaria dos Transportes e logo depois assume a Prefeitura de São Paulo. Isso. O senhor lembra dessa época do Mário Covas prefeito? Lembro. O Mário Covas prefeito foi sempre muito próximo da população carente de São Paulo. O Mário Covas instituiu em São Paulo uma prática muito interessante dos mutirões. Ele, pessoalmente, ia nos fins de semana trabalhar com o povo da periferia para arrumar ruas, construir eventualmente edifícios públicos, etc. Era uma prática, para a época, extremamente novidadeira e, mais do que isso, era até de vanguarda. Ele tinha uma autoridade próxima do povo, coisa que na época não havia, porque a autoridade, particularmente do regime militar, estava sempre muito isolada de qualquer movimentação popular. Isso também fazia com que parecia um Mário Covas conflituoso, e na verdade um homem que queria uma agregação social. Né? Nessa época que ele era prefeito, o senhor estava fazendo o quê? Nessa época... 81. Nessa época eu estava apenas no partido, não tinha nenhuma função pública, a não ser partidária. E o senhor acompanhou essa atuação dele nos mutirões? Como é que o senhor... Não, acompanhei pelos meios de comunicação e também tenho acompanhado fisicamente, mas não como parceiro dele. Tá, mas o senhor chegou aí algum mutirão? Não, nunca fui parceiro dele. Eu sou bacharel em Direito, não sou engenheiro, eu que gosto. Tá. Bom, e na época então a senhora achava que isso era interessante, não achava que era demagogia? Não, era um começo de uma abertura social que foi se alumando e foi se acrescendo no Brasil para a felicidade de todos nós, porque com isso nós integramos as grandes comunidades que vieram de outros estados e chegaram a São Paulo. Naquela época chegavam em São Paulo 4 milhões de brasileiros por ano, que era uma imensidão de gente. Então, consolidar aquela sociedade, reformular essa sociedade, precisava de uma figura como Mário Covas, que ia até a sociedade para integrar o Estado com a sociedade. Então foi um ato muito importante que ele praticou. Na época, podia alguém dizer que era demagogia, principalmente seus adversários. Hoje, com a perspectiva do tempo, a gente percebe que ele foi um dos agentes que integrou a sociedade, ou aquilo que eu chamei um dia, a minoria branca com a grande maioria brasileira. Bom, então depois da prefeitura, ele vai para o Senado, aí vem a Constituinte. Aí ele tem uma atitude notável, porque certamente a Constituição de 88, que agora fazem
vai fazer 20 anos agora em outubro próximo, desse ano de 2008, ela tem como ponto central duas figuras. Uma, Ulisses Guimarães, que como presidente teve uma coragem cívica excepcional. Ele conseguiu segurar um coletivo difícil, extremamente conflituoso, porque havia ainda uma ideia de direita e esquerda, e que fazia com que a Assembleia Constituinte fosse extremamente agressiva, verbalmente agressiva, mas ele, Ulisses, foi muito importante nisso. E no plenário, indiscutivelmente, a figura de Mário Covas cresceu e acresceu muito nos trabalhos constituintes. Outros dizem que foram importantes. Eu acho que importante foi Mário Covas, porque ele levou inclusive intelectuais, particularmente da área jurídica, para Brasília. Um deles, o professor Zé Afonso da Silva. E isso permitiu que se elaborassem institutos novos na Constituinte que eram impensáveis no Brasil e que, no entanto, era a realidade social do Brasil. Pegamos, em primeiro lugar, o artigo 5º da Constituição, com os direitos fundamentais da pessoa. É um rol notável. Os puritanos, os puristas, dizem que é um rol excessivo, mas, na verdade, num país que não havia direitos da pessoa, foi importantíssimo que se elaborasse aquele rol de mais de 57 incisos. Depois, na problema da família, levaram o ente familiar, ou seja, a família formada pelo pai ou pela mãe, por uma pessoa adulta e toda a prole, que é uma realidade brasileira. Não vamos pensar só na família patriarcal histórica, porque na verdade no Brasil nós temos a família monoparental. E o Mário percebeu isso. Portanto, a gente deve muito a ele. É que ainda não fizeram um estudo profundo da Constituinte e do que o Mário levou. Ele teve essas ideias. E depois ouviram toda a sociedade brasileira, os quilombolas, os índios, os marginais, os marginalizados da sociedade. Portanto, foi uma grande Constituinte e o Mário Covas foi uma figura fundamental. Sem ele, certamente, a gente não teria a nossa Constituição de 88, que é a melhor carta que o Brasil já teve, no sentido de preservar a democracia. Nessa época, o senhor tinha algum mandato da Constituição? Eu fui, na época da Constituição, eu era chefe de gabinete do ministro da Educação, que era o Marco Maciel. E aí acompanhei, não no interior do Congresso, mas muito próximo, em Brasília, os trabalhos da Constituinte. Por isso que eu posso ter esse depoimento sobre o Mário Covas. Tá. O senhor lembra, acho que não, mas enfim, o senhor lembra do discurso que ele fez? Qual deles? Onde ele ganhou a liderança do MDB, que o Ulisses Guimarães... Famoso. Mas eu candidato nunca era não Luiz assisti, Henrique. mas conheço. Tá. Conheço. E ele teve um papel importante. Se o PSDB ainda existe, é porque o Mário Covas não permitiu que alguns tucanos se aproximassem do Collor e de outras figuras. Foi sempre o Mário Covas que preservou a pureza partidária. Aqui, o senhor está falando isso, está afirmando isso, o senhor ouviu depoimentos, o senhor conversou com alguém? Porque assim, tem uma corrente que diz que não, que o papel dele foi só um a mais que foi contra, não foi fundamental. E tem uma outra corrente que diz que não, ele foi decisivo. Eu diria que foi fundamental e decisivo, porque os demais queriam se aproximar do Collor e alguém já tinha sido convidado para ministro, queria eventualmente aceito. Há uma fotografia clássica de duas figuras, o Collor e uma figura do PSDB, sentados num diálogo fraterno de quem quer efetivamente chegar. E o Mário chegou, gritou, foi o espanhol de sempre e não permitiu. Depois da Constituinte, então, outro cargo que ele veio a ter foi o de governador de São Paulo. Isso, né? Aí que eu tive uma aproximação pessoal com ele maior. E aí, como é que foi isso? Foi ótimo, foi um diálogo bom. Ele teve sempre apoio do PFL na Assembleia Legislativa de São Paulo e não houve nunca nada excepcional. Tem uma historiazinha que eu não esqueço. Ele ofereceu um jantar no Palácio dos Bandeirantes, a bancada e a direção do PFL. Fomos nós lá e aí ao final do jantar disse, tá bem, e o que vocês querem?
E eu disse, nós viemos aqui trazer solidariedade, não queremos nada. Ele disse, é a segunda vez na minha vida, a primeira vez sou um pastor protestante, graças a vocês, gozando. Né? O que o senhor lembra mais dele, algum outro fato dele durante o governo? Ou essa relação com a Assembleia? Não, aí eu diria a você que não teve problemas maiores, correu com muita normalidade. Agora, tem o Mário dos grandes momentos, como aquele famoso da Praça da República, que ficou marcado em toda a gente que assistiu pelos meios de comunicação, o que ocorreu. O próprio estadual estava ocupado fechado por grevistas, ele vai pessoalmente e rompe. Ele podia ter entrado por uma porta lateral ou outra, mas como governador ele quis entrar pela porta da frente. E aí houve um conflito bastante duro, que há quem conte até hoje como apanharam muito. E ele não apanhou, mas certamente tem jornalista que apanhou, que era amigo dele, o Oswaldinho. E assim vai. Mas era o Mário. O Mário era um homem de coragem física e cívica. Né? O que o senhor achou dessa atitude dele? Talvez para a época muito boa. Por quê? Sempre as épocas do Mário são épocas difíceis. Antes o AI-5, né, a ditadura militar, depois o PT, no momento que ele estava crescendo. E o PT, nos seus primeiros momentos, era um partido raivoso. Hoje ele já está mais tranquilo, já está mais aburguesado, mas era um partido raivoso que era violento, era muito difícil debater, dialogar com o PT. E o Mário, então, rompeu aquela posição de superioridade que queria ter o PT na época. E isso foi bom. Naquele momento, talvez ele não tenha entendido, achou um ato quixotesco. Hoje, com o passar do tempo, ele percebe que foi muito bom para romper aquela forma arrogante do PT tratar os demais, naquele tempo. E o senhor se lembra em 89, quando ele se candidatou à presidência da República? Lembro muito de um discurso que certamente tem, creio que não foi um discurso que ele proferiu não foi um discurso, foi uma exposição, que ele tenha proferido com grande satisfação interior, que era o famoso choque do capitalismo. Esse é um discurso que me marcou muito, muito bem elaborado, mas que não sei se o Mário, só ele poderia responder, tenha proferido aquele texto, lido aquele texto publicamente com emoção interior. Acho que houve uma certa forma fria de apresentar. Não era o que ele eventualmente pensasse naquele momento. E por que ele... Porque as circunstâncias políticas eventualmente o levaram a fazer aquele discurso, e também era outro momento sofrido, porque era um momento em que se falava muito da privatização, das novas formas econômicas, era o fim da União Soviética, portanto era outro mundo em que ele teve que se adaptar a um mundo novo, que certamente não é que ele havia pensado na juventude. Naquele ano, o PFL tinha um candidato, né? O candidato do PFL era o Aurélio Chaves, era o candidato a vice-governador, a vice-presidente da República. Só que o candidato era o Covas. Não. O Covas foi antes. Quando o Covas foi candidato, foi eleito quem? Foi depois do Sarney. Foi o Collor? Não, o Collor era o Ulisses, o candidato. Quem era o candidato do PSDB? Era o Mário Covas. Então, o PSDB era o Mário Covas. Em 89 era o Mário Covas. Em segundo lugar ficou, acho que o Mário. Não, o Mário Covas ficou em quarto lugar. O Lula, depois... segundo Lula, depois Brizola. Brizola, segundo. Brizola, não, foi Collor, Lula, e depois Brizola e o Covas ficou em quarto. Covas, depois ficou Ulisses com uma votação pequena e o pobre do Aurelene com 0,8, uma coisa nada. Foi isso, isso mesmo. Aí... Foi uma campanha difícil. Sabe por quê? Eu fiz a campanha, da minha parte. Porque nós estávamos saindo pela primeira vez para uma eleição direta. E havia por parte dos meios de comunicação e dos meios empresariais, mais que dos meios de comunicação, um medo horroroso do Lula e do Brizola, particularmente do Brizola. Então foi uma campanha difícil e desigual, porque tudo que era comunicação era do Collor. E todos nós, outros candidatos, éramos
eram párias da campanha. Sei. Uma coisa horrível. Tá. Era totalmente desigual. Entre as vítimas está Ulisses. Foi uma vítima também. Não sei se o senhor está lembrado também que nesse segundo turno, que foi Collor e Lula, o Mário Covas deu um apoio explícito ao Lula. Saiu, me lembro muito bem disso. Me lembro bem disso, ele deu apoio explícito ao Lula, assim. Na época, o que o senhor achou disso? Achei normal. Ele estava na linha de pensamento dele. Aí não é o discurso do capitalismo, do choque do capitalismo. Aí ele era o Mário de sempre, autêntico, e ele individualmente apoiando aquele que deveria ser o candidato, acertou. Você veja que ele não errou. Vocês nessa eleição deram apoio a alguém? Não. Não tínhamos nem voto, mas não apoio. Bom. O partido PFL não deu apoio explícito, mas apoiou o Collor, né? Eu não. O Lula, segundo o Brizola, na época era o sapo barbudo, né? Senão era outra grande figura, o Brizola. Esse foi mais meu amigo, talvez, que o próprio Mário, mas foi uma grande figura. Eram homens diferentes. Claro que era de um Brasil diferente, mas você percebe, aproximando a contemporaneidade, o dia de hoje, com aqueles tempos, que naquele tempo havia líder, e líder carismático. O Mário era carismático, o Brizola era carismático, e hoje não há um líder carismático, mas é o Lula, mas não chega a ter o nível de carisma daquela gente. Era diferente, havia lideranças. Hoje talvez até a prática da democracia está levando uma certa igualdade entre as pessoas, o que é bom.